Por exemplo, ansiedade. Tipo assim, a gente tá numa mesa aqui que os 3 têm ansiedade. Sim. Sim. E aí? Faz parte da vida do ser humano. Então, mas você aconselha sobre ansiedade? Uhum. Sim. Obviamente, às vezes você vai direcionar para um tratamento mais químico e tudo mais, coisas que super eu acredito, mas olha só que louco, quando a gente aconselha sobre ansiedade, eu tenho que deixar muito claro para a pessoa que eu tô dando um discurso, mas que o discurso, ele independe de mim. Independe. Porque se eu falo de ansiedade, a pessoa acha que eu não tenho. E com certeza independe, porque uma coisa que dá vontade de falar pra toda pessoa que a gente vai fazer um atendimento, ou pra qualquer pessoa que tá dentro de uma comunidade, ou pra qualquer pessoa do mundo, o caminho de Jesus é um caminho. Então tá todo mundo nesse caminho. Não existem pessoas formadas no caminho de Jesus, né? O caminho de Jesus, a gente costuma falar por amor, é um caminho de cristificação. Então, de passo em passo, de dia após dia, tu me tornando um ser humano à semelhança de Jesus, que é a nossa maior ambição. Se é um caminho, faz todo sentido eu usar um discurso que não é meu, é um discurso de Jesus. Cara, tem sim cura pra sua ansiedade, tem sim um lugar de paz, tem sim um lugar de ajuda, tem sim um lugar de vida em comunidade. Então, primeiro, o discurso não é meu. O discurso é de Jesus, o discurso é do reino de Deus, é uma política do reino de Deus. Eu pego esse discurso emprestado e compartilho com o meu irmão ou com a comunidade, também abraçando esse discurso para minha própria vida, entendendo que é um caminho. A gente pode estar em lugares diferentes nesse caminho, mas é um caminho para todo mundo. Então eu tenho liberdade para falar de ansiedade com uma pessoa sentindo ansiedade. Né? Eu tenho liberdade porque eu sei que é um caminho e ele é verdade. E vai servir pra mim, e vai servir pra aquela outra pessoa. Agora vamos tentar se relacionar com esse assunto aqui. E que é até um caminho de cura, né? Olhando essa expectativa que as pessoas colocam em cima de um pastor ou de uma pastora, é um caminho de cura. Que a pessoa fala... E eu, vários atendimentos que eu atendo pessoas com ansiedade, eu conto uma história. Brevemente, mas eu falo do que eu passei, falo como foi pra mim passar por tudo isso, o que eu penso hoje, o que eu costumo fazer hoje para diminuir o que a ansiedade faz na minha vida, o que ela causa. Então, quando você faz isso, você coloca a gente no mesmo nível, né? Sim. Pô, essa dor que você tá sentindo é a mesma que eu sinto. E tá tudo bem, a gente estamos tentando vencer, mas existe uma verdade aqui que pode ajudar. Sim. E eu acho que já é um primeiro passo. Enquanto a gente fala, a gente também é curado, né? Sim. E já é um primeiro passo pra pessoa olhar pra gente e falar, ué, mas se caramba, até meu pastor... Nessa hora é bom, né? Essa coisa da capa. Pô, se até meu pastor tá sentindo isso, então é normal. Não, isso não é maluco. Isso não é maluco. Aí eu acho que cabe a todo ser humano, não só pastores e tal, tô falando em geral. Às vezes vai ser um pai dentro de casa que veste a capa de herói. Cabe a todo ser humano, nos discursos, nivelar. Porque... Sim, tem que filtrar muito bem o que você tá falando. Tem um lado também. Tem realista também. Isso, não, e tem um lado de que muitas vezes das dores que as pessoas sentem por colocarem nelas as capas de herói vem por um desejo dessa pessoa de vestir a capa de herói. E não comunicar e nivelar o ser humano, saca? Sim. Então, tipo assim, uma coisa que eu lembro que eu sempre fazia era... Aí eu lembrei até de uma história, que uma vez um professor contou pra gente, que era de Alexandre o Grande, saca? E tipo, toda vez que ele entrava em um reinado que ele conquistava, como ele foi o que mais conquistou, então qual que é a tendência? A tendência é ele, pô, ego, né? Ganhei fui o cara que mais conquistou terra. E aí tem uma história que ele contratou 2 serviçais, e esses serviçais ficavam no ouvido dele quando ele ia conquistar esse novo terreno, esse novo reinado. Ficavam 2 serviçais no ouvido dele falando, sabe o quê? Lembra-te que tu és homem. Lembra-te que tu és homem. Então, uma coisa que eu acho que às vezes a gente precisa fazer mais é lembrar que a gente também está sujeito a todos os nossos conselhos. Sim, 100% deles. E segunda coisa, lembrar pra nós e lembrar pro outro. Sim. Eu acho muito lindo, mano, a gente chegar num lugar onde o outro me ouve não pela minha função pastoral, mas pela minha vulnerabilidade de mostrar que o que eu tô falando também serve pra mim. Sim. Só que, infelizmente, isso, não só na vida da igreja, mas na vida das redes sociais, por exemplo, que é um ambiente onde todo mundo só conta os aplausos,
E todo mundo sabe as fórmulas secretas. Mas às vezes a fórmula secreta não valeu pra ele ainda. Uhum. Só que você acreditou que eu tenho. Uhum. Não é muito louco isso? Sim.